Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lívia. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade, prosseguimento ao estudo, né, de direito constitucional. Para isso, eu selecionei essa primeira questão aí que vocês podem ver do Instituto Consulplan. Ela foi de 2025, então é bem recente e é uma questão que dá para a gente estudar muito com base nela antes de resolver. Então vamos lá. Considerando as normas constitucionais que regem a administração pública, assinale as afirmativas a seguir. 1. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 2. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis exclusivamente a brasileiros natos ou naturalizados, vedado o acesso a estrangeiros em qualquer hipótese. 3. Ao servidor público da administração direta, autarquia e fundacional, no exercício do mandato eletivo, em qualquer caso que exija o afastamento para exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Está correto o que se afirma em? Então, a gente vai ver aí algumas questões sobre vinculação e equiparação de algumas espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Bom, a gente tem que entender. Esse basicamente é a cópia do artigo de letra de lei, do artigo 38 da Constituição Federal. 2. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis exclusivamente a brasileiros natos ou naturalizados? Não são acessíveis apenas a brasileiros natos ou naturalizados. Há também os estrangeiros, eles também podem se candidatar a alguns cargos, empregos ou funções públicas, desde que não seja aquelas hipóteses que apresentam, são cargos privativos de brasileiros natos, e tem algumas hipóteses que eu vou falar posteriormente quais são esses cargos que são privativos de brasileiros natos. Então, o estrangeiro não pode se candidatar em nenhuma hipótese. Só que aqui está falando que são acessíveis exclusivamente a brasileiros natos ou naturalizados, o que está errado, já que a gente tem que levar em consideração também que esses estrangeiros eles têm acesso, sim, a alguns cargos, empregos e funções públicas. E 3. Ao servidor público da administração direta, autarquia e fundacional, no exercício de mandato eletivo, em qualquer caso que exija o afastamento para exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Vamos entender essa daí também. No caso, também é do artigo 37 da CF de 88 e, na verdade, é do artigo 38 da CF de 88 e fala justamente, em um dos seus incisos, fala que em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato letivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos, exceto para a promoção por merecimento. Tá bom? Então, a alternativa certa aí para essa questão é a letra C, que é a 1 e a 3 apenas. Porque na 1 é a cópia da lei também do artigo 37, que fala de que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. A vedação, a vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias, ela vai ser ela é um princípio, né, constitucional e, essa regra ela visa, né, a transparência, para que a administração pública ela possa regular sobre essa remuneração pessoal do servidor público e evitar possíveis desvios. Então, é também uma cópia da lei. Agora eu vou colocar para vocês verem. Vou colocar primeiro do artigo 38.
que ao servidor público da administração direta, autarquia e fundacional, no exercício de mandato eletivo, preste atenção que é mandato e não mandado. Mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração. Isso aqui cai direto em prova, então você presta atenção. No caso, quando a gente está falando do mandato de prefeito, esse será afastado do seu cargo, função ou emprego e é facultado, não é obrigatório, tá bom? Optar pela sua remuneração. Já no 3, fala que investir no cargo de vereador, havendo compatibilidade de horários, essa aqui também cai direto, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração anterior. E não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Não havendo compatibilidade, a pessoa investida no mandato eletivo de vereador, ela vai ser afastada de seu cargo. Havendo compatibilidade, ela vai receber todas as vantagens do seu cargo anterior, emprego ou função pública, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Então, o prefeito, ele vai ser afastado, vai ser facultado a ele escolher a remuneração. Já o vereador, havendo compatibilidade, ele pode receber as vantagens do seu cargo, emprego ou função, mais a remuneração do cargo eletivo. Então, são essas opções. E isso cai direto. E o inciso 4 é: em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Justamente o que estava, né, na nossa questão anterior, sobre esse alternativa número 3 aí, o item número 3, que é que no mandato letivo, em qualquer caso, para afastamento, o seu tempo de ele já não se encontra mais no cargo, e sim nesse mandato letivo. Então, não é contado para promoção por merecimento só, mas ele vai ser contado para todos os outros efeitos legais perfeitamente, ok? E, inciso número 5, também que é importante a gente falar, na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. O que mais cai, os incisos que mais caem são o 2 e o 3. Prefeito é afastado do cargo, podendo ser facultado optar pela remuneração. Então, é facultativo. E o vereador, havendo compatibilidade de horários, ele pode receber tanto as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, ele vai se afastar do cargo, emprego ou função tranquilamente. Ok? Então, essas são as exigências, né, feitas pelo artigo 88 na Constituição Federal. E agora nós vamos para a acumulação remunerada de cargos públicos. Só que antes eu vou só falar quais são as hipóteses em que os cargos, empregos e funções, eles são privativos de brasileiros natos. São, aí conforme vocês podem ver, artigo 12 da Constituição, parágrafo 3º, no que tange, né, no que fala a nacionalidade, primeiro fala lá, são considerados brasileiros natos, são considerados brasileiros naturalizados e são privativos de brasileiro nato os cargos, e todos esses aí são cargos privativos de brasileiros natos.
Então, vamos ver como que a gente pode gravar isso, entende? Do presidente e vice da República, presidente e vice tem que ser brasileiro nato. Presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Ok? Então, é presidente e vice da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do STF, membros, né, da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas e de ministro de Defesa do Estado. Esse início aí é mais fácil de gravar, porque é presidente da República e vice, os dois têm que ser brasileiro nato, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Quais os ministros? Ministro do STF, ministro do Estado de Defesa. Oficial de Forças Armadas, tem que ser brasileiro nato. E membros da carreira diplomática, tem que ser brasileiro nato. Tá bom? É muito importante saber isso, porque geralmente cai demais. Tanto é que tem até um mnemônico, né? Que é o mp3.com. Começa com o M, né? Que é o ministro do STF. O P é presidente e vice da República. P3, né? São 3 P's. Então, a gente tem o ministro do STF, o presidente da República e vice, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal. Começa com P, os 3 P's. E o ponto com. O com é carreira diplomática, o O é oficial das Forças Armadas e o M, de novo, é o ministro de Estado de Defesa. Tá bom? Lembrando que só pode abrir empresa de radiodifusão quem é brasileiro nato. Tá bom? Ou brasileiros naturalizados há mais de 10 anos. É uma imposição que o artigo 222 da Constituição Federal nos fala. Então, é para abrir empresa de radiodifusão somente quem é brasileiro nato ou brasileiro naturalizado há mais de 10 anos. É uma peculiaridade aí da lei que a gente tem que saber na hora de for fazer essas questões. E aí, eu coloquei uma questão sobre são cargos privativos de brasileiros natos. Essa questão, ela é da banca Inas do Pará, do ano de 2019. E aí fala justamente, pergunta que são cargos privativos de brasileiros natos. Quais são eles? Presidente do Senado Federal, ok. Juiz de direito, não. Então a gente já pode cortar a letra A. Ministro do Estado de Defesa, ok. Juiz de direito, não. Nem membro do Ministério Público. Deputado federal, de prefeito municipal e deputado estadual, tudo errado, né, gente? De carreira diplomática, de ministro do STF e de oficial das Forças Armadas. Certíssimo. E aqui a letra E tá errada porque tem que ser o presidente do Senado. O senador pode ser. Não necessariamente é um cargo privativo de brasileiro nato. Ok? Então a alternativa certa aí para essa questão é a letra D. E para finalizarmos, nós vamos falar de hipóteses de acumulação de cargo. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade no horários, como que é o caso do vereador lá que a gente viu, no caso de mandato eletivo. Observada, em qualquer caso, o disposto no inciso 9. Letra A, de 2 cargos de professor. Então, você pode acumular 2 cargos de professor. Letra B, de um cargo de professor com outro técnico ou científico.
Está no artigo 37 e cai demais compatibilidade de horários. Cai demais a acumulação remunerada de cargos públicos e essas exceções. Letra B, a de cargo de professor mais um de técnico e científico. E letra C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, pode ter, são essas 3 exceções que você pode acumular remuneradamente os cargos públicos. 2 cargos de professor, ou um cargo de professor, mais um cargo técnico ou científico. E para finalizarmos, a terceira hipótese é a de 2 cargos ou empregos privativos de profissional de saúde. Então, cargo de professor, magistério, pode acumular. Um cargo de magistério com outro técnico ou científico pode. E 2 cargos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, são essas 3 hipóteses. Lembrando, grava bem esse artigo. E eu coloquei justamente uma questão sobre isso para que a gente possa resolver. O artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, alterado pelas emendas constitucionais 19 de 98 e 34 de 2001, veda a acumulação simultânea e remunerada de cargos públicos, empregos e funções públicas, regra válida para todos os agentes da administração direta, das autarquias, das fundações, das empresas públicas, da sociedade de economia mista, de suas subsidiárias e das sociedades controladas direta e indiretamente pelo poder público. Contudo, o mesmo dispositivo oferece as seguintes ressalvas à regra, a saber, então, quais, letra de lei mesmo, quais são as hipóteses em que você pode acumular cargos públicos? Quais são essas 3 exceções? Que está no artigo 37. A letra B aqui, 2 cargos de professor, como a gente já falou, um de magistério e outro técnico ou científico, e 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. E questão certa, letra B, tá bom? Dessa banca de 2024. Bom, gente, foi esse o nosso vídeo. Eu espero que tenham gostado. Se já gostaram, não se inscrever no canal para mais vídeos como esse. E eu te vejo no próximo. Tchau, tchau.